Sejam bem-vindos. Nesse nosso terceiro vídeo eu vou tratar com vocês de um aspecto mais prático, né, com relação ao processo de furação, dos perfis. E também vou tratar da expansão, né, da extrapolação dos conceitos que foram aplicados na aula passada com relação ao cálculo da largura líquida. Só que naquela aula a gente tratou somente de chapas, né? Somente de chapas ou barras chatas. E aí nós vamos poder extrapolar aquelas aplicações para outros perfis laminados ou perfis soldados, tá? Então vamos começar aqui explicando aqui a questão do diâmetro dos furos, certo? Quando a gente coloca no projeto, né, no projeto estrutural de aço, uma determinada ligação parafusada, né, tem que ficar indicado lá no projeto o diâmetro dos furos, né, que vão ser feitos nas chapas para a passagem dos conectores, né, para a passagem dos parafusos. E aí, por causa das dificuldades inerentes, né, de passagem dos parafusos no canteiro de obras, né, por causa da dificuldade de montagem em algumas situações, é interessante que a gente sempre deixe uma folga, né? A gente sempre deixe uma folga para que os parafusos possam ter ali pequenos ajustes dentro de cada furo, para que as peças possam se conectar de uma maneira mais rápida, né? Então, lá na fábrica, né, quando a furação é feita, é prevista, né, essa folga do diâmetro do parafuso, tá? Uma folga do diâmetro do parafuso em relação ao furo, tá? Para facilitar essa montagem. Em algumas situações, o processo de furação pode ser feito por broca ou por puncionamento, né? No caso dos furos, né, que são feitos por meio de broca, né, eles podem ser feitos em chapas de praticamente qualquer espessura, né, de qualquer espessura. Já os furos que são feitos por meio de punção, né, eles devem ser feitos, né, de maneira mais prática, somente em chapas de pequena espessura, tá? Como coloca lá o professor Facuri, os furos provocados por punção são limitados a elementos cuja espessura não ultrapasse a medida do diâmetro do parafuso em mais de 3 milímetros, né? Então, por exemplo, se eu estou utilizando aqui um parafuso de 16 milímetros, né? No processo de furação por punção, essa minha chapa aqui, não poderia ter uma espessura maior do que 19 milímetros, né? Então a espessura da chapa teria que ser menor do que 19 milímetros, tá? Para permitir o processo de puncionamento. Só que aí durante o processo de puncionamento, há ali uma avaria, né? Um dano no aço, né? Próximo à borda do furo, tá? Um dano no aço, no material, né? Próximo à borda do furo. Então, pensando nesses dois aspectos que eu tratei com vocês, né? Seja a folga no furo para a passagem dos parafusos e seja também por causa dos danos provocados por causa do processo de punção, nós temos que considerar que o diâmetro do furo, que é considerado no cálculo da área líquida da nossa seção ou no cálculo da largura líquida da nossa seção, ele deve considerar dois fatores. A primeira parcela, que no caso aí os 2 milímetros, é referente ao desgaste, né? Do material nas bordas do furo, tá? Então, do
furo, né? 2 milímetros, por causa do desgaste na borda do furo, na face oposta da chapa, pela qual, né? Pelo qual ali a barra de punção vai atravessar. Já esse 1,5 mm, né? Esse 1,5 mm é uma folga, né, padrão que a gente deixa, uma folga padrão para facilitar a montagem da estrutura. Folga padrão. Então significa que o diâmetro do furo, né, o diâmetro do furo que eu utilizo nos cálculos da área líquida ou da largura líquida da minha seção, deve ser acrescentado a esse diâmetro do meu parafuso um acréscimo de 3,5 milímetros, né? 3,5 milímetros, tá bom? No vídeo anterior, né, eu tratei com vocês do cálculo da largura líquida, né, e da área líquida para chapas, mas nós podemos extrapolar aqueles conceitos para outros perfis que não sejam perfis em chapa, né, perfis laminados em chapa. Então imagine, por exemplo, que vocês estão querendo determinar a largura líquida ou a área líquida de uma cantoneira de abas iguais, né? Uma cantoneira de abas iguais, em que nós temos aqui furações em zigue-zague nas duas abas da cantoneira, né? Nas duas abas da cantoneira. Então, um processo simples, né? Eu imaginar aqui, ó, que a linha do esqueleto, né? A linha do esqueleto dessa minha cantoneira, ela vai se abrir, né? Como se você pegasse essa parte aqui da cantoneira e rotacionasse ela, né? Colocasse ela aqui no plano, né? Ó, colocasse ela aqui no plano. E aí, vendo essa chapa de cima, vocês teriam essa figura que está aqui indicada. Essa figura eu retirei lá do livro do professor Facuri, né? Ó. Então, nós teríamos aqui, ó, a distância desse furo, do centro desse furo até a borda da cantoneira, chamado de E2. Então tá aqui, ó, a distância do centro desses furos, até a borda da cantoneira é o meu E2, tá? A distância do centro desse furo em planta, né, até o centro desse outro furo seria igual a G1 mais G2. Percebam que G1, a princípio, ele estava na projeção vertical. G2 está na projeção horizontal. Mas quando vocês abrem a cantoneira, ambos estão na horizontal, certo? G1 mais G2. Só que aí quando você abre o perfil, né, você tem que descontar uma vez a espessura da chapa da cantoneira. Então, a distância do centro desse furo até o próximo furo é G1 mais G2 menos a espessura da chapa da cantoneira, tá? E aí, por fim, a distância do centro dessa cantoneira até a borda da chapa da cantoneira, que é o meu E1, vem para cá, ó, E1. Pronto, agora o processo, né, de determinação da área líquida ou da largura líquida da minha seção se repete que nem o que a gente fez em chapas, né? Tá bom? Vamos agora para o exemplo de um perfil I. Muito comum a gente ver perfis do tipo I tracionados fazendo ali o papel de elementos de contraventamento em edifícios, ou então em barras de treliça para pontes e assim por diante, que são elementos estruturais com maior esforço de tração. Então, por isso a gente acaba utilizando esses perfis com uma maior área da seção bruta, né? Tá? Uma maior área da seção bruta. Então, percebam que nesse exemplo que está apresentado aqui, ó, eu tenho furações tanto nas duas mesas do perfil, como furações também na alma do perfil, né? Furações na alma do perfil. E aí, imaginando que esses furos, né? Esses furos estejam regularmente espaçados, ou seja, sem zigue-zague, então eu posso tratar aqui uma seção crítica
né? Uma seção crítica que atravessa toda a seção transversal do meu perfil em I, cortando os 6 furos, né? Os 6 furos que eu tenho de uma única vez, né? De uma única vez. Então, eu posso desmembrar esse meu perfil em 3 chapas, né? Em 3 chapas. E aí, portanto, a largura líquida do meu perfil seria a soma da largura líquida de cada uma dessas chapas. Ou eu posso, de maneira alternativa, calcular de forma direta, né? De maneira direta, calcular quem é a área líquida dessa seção, né? Quem é a área líquida dessa seção, pegando a área bruta do perfil e descontando, né? Descontando aqui as áreas de cada um dos furos, né? De cada um dos furos, né? Ó, os 4 furos que foram feitos nas duas mesas, né? 1, 2, 4 furos no total. E os 2 furos que foram feitos na alma, né? Os 2 furos que foram feitos na alma. Lembrando que a chapa da mesa, né? A chapa da mesa usualmente tem uma espessura diferente da chapa da alma. Então, por isso que nós temos que descontar aqui de maneira separada, né? O furo, a área dos furos, né? Das mesas e a área dos furos da alma do perfil, né? A área dos furos da alma do perfil. No caso de perfis que são soldados, né? No caso de perfis que são soldados, a gente não tem furação dos perfis, né? Não tem furação. Então, portanto, nessa situação aqui, ó, a área bruta do meu perfil é igual à área líquida, né? É igual à área líquida, certo? Então, é comum a gente ter, né, em estruturas de aço, conexões soldadas entre elementos tracionados e chapas de nó ou outros elementos. E aí, nesses casos em específico, eu não preciso, né? Eu não preciso calcular diretamente ali, eu não preciso determinar quem é a área líquida da minha seção na região de ligação. Por quê? Porque a área líquida em si é igual, seria igual, né, à área bruta do meu perfil. Então, com isso, nós encerramos aqui a terceira parte da nossa aula sobre elementos tracionados, tá bom? Peço que vocês leiam o capítulo 6, né, do livro do professor Facuri, especificamente os capítulos, o capítulo 6.3, né, o item 6.3 do capítulo 6. E aí esses assuntos estão distribuídos nas páginas 101, 102 e 101 e 102 do livro, né? 101 e 102. Tá? Peço que vocês façam a leitura desse item para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento, tá bom? Então, abraço a todos e fiquem com Deus.